Pessoal, sei que tem muita gente que me segue e que é escritor também, né? Eu tava pensando aqui que a escrita é uma maneira ótima para afinar ou ter empatia. Assim, não necessariamente sobre você escrever uma história e você botar uma mensagem lá de tolerância ou de qualquer coisa. Eu tô falando de empatia no sentido de entender o outro mesmo. Porque, assim, eu tô tentando fazer uma história muito longa mesmo. Eu resolvi escrever um épico porque sim e pronto. Mas isso tá trazendo um problema de ter muitos personagens mesmo. Meu Deus do céu. E aí eu dividi em arcos, enfim. Não quero falar aqui necessariamente da história agora. Mas eu tava pensando assim, tem alguns tipos de histórias assim, né, que a gente coloca o personagem, coloca uma situação e tudo isso está indo para causar uma mensagem no leitor, né? Tipo, moral da história é isso. Moral da história é escroto ser assim. Moral da história, o mundo é ruim porque é isso. O mundo é mal porque é aquilo. Ou o mundo ideal é esse. A gente gostaria que fosse assim, enfim. Né? Só que, às vezes, dependendo da dimensão da história, se você estiver escrevendo uma história muito longa mesmo e que tenha muitos personagens, a empatia que eu falo é porque em determinado momento a gente resolve dar vida, né, para esses personagens e criarem flashbacks ou situações lá onde a gente fala sobre esses personagens. Assim, eu não gosto de ser um autor muito moralista. É claro que fica nas entrelinhas aquilo que eu acredito de certo, de errado, enfim. E eu tenho alguns momentos também de ficar filosofando como autor. Quem adquiriu meu livro aí, O Mundo Nefasto, né, sabe que tem um momento aí que meu narrador sempre dá uma despirocada e fica refletindo sobre a vida. Mas, voltando aqui, falando sobre a composição de personagens mesmo, né? Acho que quando a história é muito longa, a gente resolve de fato dar vida para essas pessoas, para esses personagens, no ponto em onde eles pareçam reais, de verdade, a gente começa a se aproximar um pouco da vida real e sair um pouco dos estereótipos de personagens. Pelo menos no meu caso. Não é uma regra, cada escritor faz do jeito que quer e acho que talvez não tenha certo e errado sobre isso. Estou falando mais sobre construção de personagens, histórias muito longas e tudo mais. Mas eu percebo, por exemplo, que eu tento pegar lá o protagonista, os antagonistas, os coadjuvantes, enfim, todo mundo. Chega um momento da trama que eu acho que é relevante eu contar um pouco da origem dessa pessoa. Eu sei que hoje em dia a gente está numa era que as pessoas não gostam, às vezes não gostam de colocar tons de cinzas nos seus antagonistas ou vilões. Com aquele medo de humanizar isso, humanizar aquilo, enfim, esse tipo de coisa. Tá, eu entendo isso, tem sua função na literatura, isso é político também. E é bom que muitas pessoas pensem assim também, né? É, mas eu não sei. Quando eu entro na arte, né? No momento de escrever uma história, eu acabo me aproximando muito mais do real do que necessário. Mesmo que eu escreva história fantástica e tudo mais. Eu acabo me aproximando muito mais do real do que do ideal. Muito mais do real do que os motoqueiros ficam brincando aqui na rua, enfim, né? Eu acho que as únicas pessoas que eu tenho realmente sentimento de ódio são motoqueiros. Meu Deus do céu, complicado isso, né? Eu não tenho empatia mesmo. Mas voltando aqui, né? Eu acabo me aproximando muito mais do real do que do ideal. Então, e isso é um pouco problemático, assim, né? Mas caramba, sabe, eu gosto tanto da ideia de retratar a época, sabe? As complexidades que existem na época. Porque a vida real é isso, sabe? Tipo, você tá trabalhando ou estudando, né, com aquela pessoa terrível que votou naquele candidato terrível. Que, tipo, você olha pra ela e fala, essa pessoa não presta, não vale nada. Mas, você tá estudando com ela, você tá trabalhando com ela, chega um momento que essa pessoa, sei lá, te ajuda em alguma coisa. E aí? É isso que eu falo, sabe? Da complexidade que veio do mundo real e que às vezes as pessoas querem apagar um pouco da literatura e que eu não acho que, sei lá, acho que empobrece um pouco. Eu sei que tem o porquê disso e enfim, né?
Tem gente que não gosta, né, de humanizar vilões, e, enfim. Eu acho que os vilões, eles... Apesar de que, assim, eu defendo muito o novo Superman, porque eu acho que o Superman tem que ser o ídolo, o ícone da bondade e tudo mais. Realmente tem que ser assim mesmo. Um exemplo mesmo, né? Mas, né, quando a gente tenta se aproximar um pouco da realidade, a gente encontra essas nuances em personagens. Eu estou tendo uma experiência agora, o livro que eu estou escrevendo vai ficar com umas 700 e tantas páginas, então é muito grande, tem muita história para eu dar conta, muito personagem que eu coloquei lá dentro que eu estou surtando, é muita gente para lembrar, sobrenome, família, linhagem, um monte de coisa. E, inevitavelmente, eu tenho que dar motivos, eu tenho que dar porquês dessas pessoas agirem como agem, tanto pro bem quanto pro mal, né? E querendo ou não, chega um momento aonde eu penso assim, na hora que eu estou escrevendo, eu tenho que deixar isso o mais real possível, deixar o mais real possível para mim, deixar o mais complexo possível. E aí sim, os vilões inevitavelmente vão ter um passado aonde eu posso não concordar com os atos dele no presente, mas que justificam o porquê que eles pensam assim, porquê que eles são assim, por pior que seja. E aí, né, entra esse conflito do autor com essa angústia, né? Com essa coisa do caramba, como que eu vou olhar com empatia para uma pessoa que não vale nada, para um personagem que não vale nada. Aí eu acho que vai da disposição do escritor de realmente mergulhar naquela mente durante um ou dois, três capítulos que for, para entender a mente daquela pessoa ao ponto de, se você for escrever um capítulo com aquela pessoa, você, assim, né, você ter ciência de que na cabeça daquele personagem ele tá certo, né? Porque senão fica estranho, né? Mas enfim, não sei se vocês entenderam uma coisa que eu quis dizer aqui, mas são pequenas angústias na hora que a gente escreve, e eu confesso que eu vou gostando mais dos personagens quando eles vão virando quase umas cebolas, assim, sabe? Quando eles vão ficando tão específicos, sabe? De coisas ruins e boas que aconteceram com eles, de atos ruins e bons que eles têm, e que eles acabam fugindo desse campo do vilão, do mocinho e tudo mais, né? Ao ponto de que você pode ter um herói, um protagonista que durante a jornada, por algum motivo, ele vai fazer uma grande merda. E aí a gente vai ter que encarar isso. Vai ter que encarar estar do lado dessa pessoa, defender essa pessoa mesmo que ela tenha escorregado, né? A mesma coisa do vilão. A gente torcer pelo mal do vilão, né? Que ele não vença, enfim, né? A não ser que seja uma crítica social que eu quero colocar, daí eu posso fazer o vilão vencer, enfim. Mas assim, a gente torcer contra o vilão, ignorando que em alguns momentos ele fez alguma coisa boa. Porque eu gosto muito de filosofia também, de literatura, enfim, né? Eu fico pensando que a vida é assim, sabe? A vida é assim, se você conversar com qualquer pessoa, ninguém vai dar o relato da vida dela como se ela fosse a vilã da vida dela. As pessoas são heroínas, heróis da própria vida. Isso que é o mais complicado, porque quando você se depara, né, com uma pessoa fanática, não tem como falar com a pessoa, porque ela tá na certeza de que ela é injustiçada, que ela precisa fazer isso e aquilo e tudo mais. E aí a gente tem que... E eu acho que isso é bom porque traz pra gente uma camada na vida real, aonde a gente pensa realmente sobre, tipo assim, você já fez merdas na sua vida. Tipo, isso não te caracteriza um vilão. Você pode mudar, você pode ser melhor, né? Do mesmo jeito que uma pessoa que fez o bem para a nossa vida inteira, ela não merece nossa, sei lá, que a gente passe pano, sei lá, pra ela quando ela fizer uma coisa ruim. Ou não quer dizer que uma pessoa que sempre fez o bem pra você, amanhã não vai fazer uma coisa ruim pra você, sabe? A vida é assim, a gente só pode falar sobre nós, a gente só pode se policiar quanto a nós. Se você fez merda na sua vida, tenta melhorar, tenta um caminho bacana. Se você fez coisas boas, tenta não se corromper, né? Não remoer grandes tragédias que aconteceram com você para você continuar sendo uma pessoa boa. E é isso, né? Mas enfim, eu gosto de levar essas questões pra literatura e é isso. Foi só um bate-papo aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.